Olá, alunos dos segundos anos, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje a nossa aula, ela ainda vai tratar do mesmo assunto que a gente vinha tratando anteriormente, que é a questão do comparativo e superlativo. Conforme eu pude perceber na correção dos exercícios de vocês, muitos ainda estão confundindo as duas, né? Comparativo e superlativo, estão confundindo as regras dos dois, certo? Então, para esclarecimentos, quando eu falo de comparativo, eu só posso ter dois elementos. Eu não posso ter nem menos e nem mais. Eu tenho que ter dois elementos exatamente para comparar um com o outro, certo? E quando eu tenho superlativo, eu preciso ter três elementos ou mais. Eu não posso ter menos de três, mas eu posso ter três ou mais. Devo ter três ou mais para fazer superlativo, certo? Aí, lembrando aquelas regrinhas de acréscimo, nós vamos ter que no comparativo de adjetivos curtos, nós teremos o acréscimo do ER e depois a palavra than. ER significando mais e than significando do que. Enquanto que no superlativo dos adjetivos curtos nós adicionamos o EST, né, west. E antes do adjetivo curto, a gente coloca o artigo definido de, o THE, que significa OA, OS, AS. Certo? Quando o adjetivo é longo, a regra muda, né? Para o comparativo, nós teremos o uso do more antes do adjetivo longo, depois a palavra than. More significando mais e o than significando do que. E no superlativo, nós vamos ter, antes do adjetivo longo, the most, que significa o mais ou a mais. Certo? Então, eu estou mostrando aqui para vocês essa página que é do livro de vocês, lá na página 161, já no finalzão, tem todas as regras que foram explicadas, com detalhes, mostrando para vocês os acréscimos, certo? Explicações em português. Então, no próprio livro de vocês tem lá a explicação, certo? Além do material que eu enviei, temos ainda o recurso do livro didático, que a maioria de vocês deve ter. Certo? Então, na dúvida, consulta lá o livro. Se ainda continuar na dúvida, pode mandar sua pergunta, né? Expor sua dúvida para a gente esclarecer. Certo? Hoje, né? Aliás, para essa semana, nós vamos ter um exercício lá da página 162, lá no finalzinho da página, como vocês podem ver aí, ó, onde tem Extra Practice, que vocês podem ver aqui do lado, certo? E a questão, ela vai trabalhar em cima desse infográfico que vocês podem visualizar aqui, conforme eu estou mostrando, tá? Tem dois homens, né? E temos algumas características atribuídas a eles aí, algumas informações atribuídas a eles. Então, o que diz aí a primeira questão, que é a questão uma das questões que vocês terão de responder para essa semana, tá? Diz assim: observe o infográfico abaixo e substitua cada ícone com a forma comparativa para completar as frases que seguem. Use um dos adjetivos, perdão que passou aqui um pouquinho, vocês terão que usar um dos adjetivos que aparecem lá nos itens, tá? E daí vocês vão utilizar o comparativo. Então, lembrando que vocês vão ter que olhar se o adjetivo é curto ou se ele é longo, para poder aplicar a regra de acordo, né, com o tamanho do adjetivo. Certo? Ok. Então, retomando aqui o nosso exercício, eu tenho aqui na página 163. O exercício ele começa na 162, tá? Lá no finalzinho, de 161, mas na verdade é 162. Lá no Extra Practice. Então, tudo relacionado a esses dois caras aqui, conforme vocês podem observar, é o infográfico que traz informações sobre eles. Então, vocês vão ter que atentar para essas informações para poderem responder aí as questões, aos itens, né? Então, o item A, só como exemplo aqui, nós temos Nathan Adrian is. Aí vejam que os adjetivos que nós temos como opção: fast barra slow. Vou ter que usar os dois, professor? Não, você vai usar um só, certo? De acordo com o que está dizendo lá no infográfico. Está sendo comparado Nathan com o Duke. Então, o Nathan, ele é mais rápido, né, que é fast, ou ele é mais lento do que o Duke? Lembrando que eu vou ter que acrescentar alguma coisa ao adjetivo aí. Quando eu escolher a opção, né, de acordo com as informações, eu vou ter que acrescentar alguma coisa ao adjetivo. Observe se o adjetivo é curto ou longo. Estamos falando apenas do comparativo nessa questão. A mesma coisa, pessoal, vocês vão fazer com as letras B, C e D. Observe a informação lá no infográfico e estabelece aí o comparativo utilizando um dos dois adjetivos
que aparece dentro do parêntese, certo? A segunda questão pede que vocês substituam cada ícone com um adjetivo do box abaixo para completar o seguinte texto, colocando também a resposta no seu caderno, lembrando de colocar o seu nome e a sua turma antes de enviar, certo? Então nós temos aqui os adjetivos, o box, temos longer, temos the longest, lower, the lowest, shorter, the shortest. Então agora ele está misturando comparativo e superlativo. Então atentem para as regras. E o texto é esse aqui, certo? Que está dentro desse box. E vocês observam que temos aqui, ó, as estrelinhas, né? Que são exatamente os locais onde vocês vão substituir por cada localzinho por uma dessas palavras que aparece aí no box, certo? Então esse é o exercício dessa semana que vocês deverão me enviar até a quinta-feira. São só 2 questões. Tem muita gente que ainda não está fazendo atividade e sinceramente fica difícil de poder ajudar essas pessoas porque nós estamos dando assim várias opções, várias alternativas para que elas possam se atualizar, né? Os alunos que não estão tendo acesso à internet, por qualquer motivo que seja, eles têm a opção de se dirigir à escola e procurar coordenação e pegar as atividades em PDF. Então, assim, não tem como não fazer. Né? A escola está oferecendo todas as possibilidades juntamente com os professores. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.